Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Tivemos aqui algumas pequenas mudanças aqui no cenário, mas a gente vai cada vez tentando melhorar. Também tem a nossa vida particular também, então a gente tem que fazer às vezes alguns ajustes, mas o canal continua. Então hoje o Vasco da Gama perdeu mais uma partida, dessa vez na semifinal do Campeonato Carioca, para o Fluminense, 1-0, e também culminou na queda de Fernando Diniz. Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco da Gama. Pedrinho fez o pronunciamento informando o desligamento de Fernando Diniz. Então o Vasco vai agora viver sem Coutinho, sem Fernando Diniz. Já estávamos nos acostumando sem Verratti, sem Ryan, mas cada vez mais vão tendo mudanças no Vasco da Gama e a gente espera que tenha melhorias, Então sai Fernando Diniz, que teve uma partida mais uma vez péssima, Mais uma vez o Vasco joga de uma forma ruim o Campeonato Carioca. Mais uma partida onde o Vasco se torna inoperante em todos os setores. O Vasco não conseguiu evitar o gol do Fluminense. Mais uma vez um gol de escanteio, um gol pelo alto. Mais uma vez que o Vasco toma um gol dessa forma. O Vasco não conseguiu povoar o meio campo. O Vasco não conseguiu ter efetividade no seu ataque. Lembrando que a gente também tem que falar dos pontos positivos. Então, mais uma vez a gente vê o Rojas realmente abrindo passagem. Então ele já vinha pedindo essa passagem mesmo com o Coutinho na equipe. Com a saída do Coutinho, a titularidade dele seria o mais óbvio a se encaminhar. E realmente foi titular do jogo. Fez uma ótima partida da parte dele individual. Eu acho que ele buscou bastante, buscou muitas jogadas de ataque, mas o Vasco não joga só com Rojas. Então o Vasco tentou muito com também o Andrés Gomes, também não conseguiu uma efetividade, mas nós temos bons sinais caso venha um treinador realmente que consiga encaixar essa equipe e consiga, a meu ver, fazer o básico. O Vasco ele precisa hoje jogar o básico, ele não precisa ter uma inventividade no futebol, ter ideias mirabolantes, ter ideias fantásticas. Obviamente estou comparando aqui com um clube bem pequeno, mas a gente viu a efetividade que o Mirassol teve no campeonato. Por que o Vasco da Gama ele não consegue ter uma efetividade coletiva como o Mirassol teve? Por quê? Porque o Vasco não consegue ter uma qualidade coletiva como o Red Bull Bragantino tinha há alguns anos atrás. Uma constância. São equipes, no caso o Bragantino é uma equipe que subiu para a Série A e basicamente, pelo que eu me lembro, na temporada passada, que perigou alguma chance de cair. Enquanto isso, o Vasco vivia um temor sempre, todo ano. Será que o Vasco vai cair? Será que o Vasco vai cair? Obviamente que o nível de pressão e exigência é muito maior no Vasco que do Bragantino. Mas, dentro de campo, os jogadores e a efetividade de seu treinador, essa coletividade, isso precisa ter resultados. E é uma coisa que o Fernando Diniz, ele, no seu dizer, não priorizava. Ele priorizava somente o desempenho. Óbvio, se você tem um desempenho bom na partida, a sua chance de ganhar, ela aumenta do que você tem um desempenho ruim. Isso é uma coisa óbvia. Porém, apenas achar que você, jogando um futebol com um desempenho ok, você vai ganhar as partidas, também é um erro. O Vasco ele precisa ser efetivo, o Vasco ele precisa finalizar bem, finalizar certo, precisa treinar isso. A sensação que nos dá quando a gente vê um jogo do Vasco é que o Vasco é uma equipe que tem uma ideia, mas uma ideia muito mal executada e muito mal treinada. Essa é a impressão que o Fernando Diniz passa pra gente, que o Vasco é uma equipe que tem uma ideia de jogo, porém muito mal executada e muito mal treinada. Esse é o principal problema do trabalho do Fernando Diniz. Ele não tem uma mudança na equipe, ele não tem uma outra ideia de jogo, é o cantor da nota só. Então ele só fica naquela nota o tempo inteiro, ele não consegue mudar. E essa teimosia do Fernando Diniz lhe custou, por exemplo, o cargo hoje no Vasco. A gente vê que o Pedrinho está bem triste, está desolado, obviamente. Ele vem tendo perdas, O Vasco perdeu por volta aí de, se não me engano, 50 gols na temporada, 60 gols, com a saída de 3 jogadores e os 3 principais que marcaram pela equipe no ano passado. Então é claro que vai ter um impacto muito grande nessa equipe.
Porém, você trouxe goleadores. Você trouxe o Brenner, que é um bom jogador. Você trouxe o Spinelli, que é um jogador que fez 28 gols na temporada passada. Então não é qualquer um. Você trouxe o Marino Inestrosa, que é uma revelação sul-americana. Então é um jogador que tem muito potencial. E né, você trouxe alguns outros jogadores, como o Cuiabano, por exemplo, que é um excelente lateral, comparado ao que a gente tem, que é o Piton hoje, né? E a meu ver o Vasco precisa ir no mercado para repor mais jogadores, né? A gente teve o retorno do Watson, que é um ponto muito positivo, a gente ter mais um jogador. O Watson, quando adquirir um ritmo de jogo mais constante, eu creio que ele vai ajudar muito a equipe do Vasco. Então a gente precisa hoje de um treinador que não seja inventivo, um treinador que, como diria um amigo meu, tire 10 no básico. É 10 no básico, gente. O Vasco ele precisa fazer o simples, ele precisa jogar o simples. Porque o complexo, o Vasco não tem material humano para jogar. O Vasco, a maneira como o Fernando Diniz ele joga, ela me lembra um pouco a maneira como o PSG joga. Só que olha o material humano que o PSG tem e olha o material humano que o Vasco tem. Não tem como. E o PSG também toma bola nas costas, o PSG também sofre gols, o PSG também, apesar de ser atual campeão da Champions League, o PSG também sofre, ele também perde partidas, ele também pode ser surpreendido. Imagine uma equipe como o Vasco, que tem o material humano que tem, né? Então, é claro que a gente ficou evidente isso no jogo hoje contra o Fluminense. Vários lances em que a zaga foi exposta. Vários lances em que a zaga tomou contra-ataques bizarros. E a nossa sorte é que a qualidade técnica do ataque do Fluminense não é tão alta assim, né? O jogador que fez, eu esqueci até o nome do jogador do Fluminense, que fez o gol, a qualidade técnica dele não é tão alta. O John Kennedy, a qualidade dele não é tão alta. Ah, mas ele fez o gol da Libertadores. Ok, mas tanto é que o Fluminense busca um camisa 9. Não é ele, né? Se fosse ele, então o Fluminense não estaria buscando outro centroavante. Mas a nossa sorte foi essa, porque senão seria 2-3-0. Né? Nesse contra-ataque que o Vasco cede e que é ridículo. O Vasco ficou com um a mais por mais de meia hora na partida e o Vasco não conseguiu fazer uma pressão efetiva no Fluminense. O Vasco ele não conseguiu, o Fernando Diniz não conseguiu fazer uma pressão efetiva. Ele acha que apenas colocando um jogador a mais, ele vai conseguir fazer essa pressão. Soa muito, infelizmente, a forma como o Fernando Diniz dirigiu o Vasco, soa muito amadorismo. Entendeu? Parece que ele está testando coisas na hora que tá jogando pelo Vasco. Parece que ele está testando. Ah não, vou jogar aqui mais um atacante e vamos ver no que vai dar. Parece muitas vezes que é isso. Parece muitas vezes que ele não treina em situações de vantagem. Parece que muitas vezes ele não treina em situações de desvantagem, né? O Vasco com um a menos muitas vezes é cercado facilmente, como uma presa simples. Então a saída do Fernando Diniz ela traz um alívio, porque apesar do jogo contra o Santos, talvez a gente ainda não tenha um técnico, provavelmente, mas ela traz um alívio que mesmo que aconteça do Vasco perder para o Santos, em 12 jogos, em 12 pontos, conquistar apenas um, né? E é um jogo ali de jogo dos desesperados. Santos e Vasco tem 1 ponto no campeonato, estão na zona de rebaixamento, o Vasco acima do Santos ainda. Apesar desse jogo dos desesperados, o Vasco ele tem uma esperança de vir uma nova metodologia e um novo treinador que a gente espere que faça apenas o simples e que consiga ganhar os jogos, porque, sinceramente, se você jogar no coletivo, se você tiver ideias boas e que os jogadores consigam executá-las, a probabilidade de sucesso é muito maior. A gente pode ver o Mirassol. O Mirassol tem uma forma de jogar simples, apesar do técnico do Mirassol falar que o treinador que mais dá dor de cabeça para ele é o Diniz, ele ganhou do Diniz. Ele ganhou as 3 vezes que ele jogou contra o Diniz. 3 partidas, 3 vitórias. O Vasco perdeu lá, o Vasco perdeu em São Januário e perdeu mais uma vez lá, jogando este ano, lá em Mirassol. 3 vitórias do treinador, que simplesmente joga o coletivo. Ele joga com o coletivo do Mirassol. Não há estrelas, não há grandes jogadores, mas o Mirassol simplesmente joga futebol. É isso que a gente precisa, um técnico que faça o Vasco jogar futebol. Não precisa inventar, não precisa copiar uma forma europeia de se jogar. Cara, faz o simples. Joga com o coletivo. O coletivo tem que ser bem treinado, né? As jogadas têm que ser bem treinadas. O cara não pode errar um passe de 3 metros, gente.
Um jogador profissional que ganha 800 mil reais por mês, ele não pode errar um passe de 3 metros. Me desculpe. Se o cara ganha 800 mil por mês, numa partida ele erra 4 passes de 3 metros, esse cara tem que ser mandado embora. Não é possível. Não é possível. Então não era para ele estar jogando no Vasco, não era para estar recebendo esse salário. Então é muito... dá muito alívio ver que o Vasco ele pode ter novos ares, novos ânimos, pode dar um refresco nessa equipe. Eu acho que a relação estava desgastada com o Fernando Diniz. Algumas coisas que eu reparei, o Thiago Mendes, ele não concorda com as substituições quando ele sai, e ele não concorda da forma como o Diniz trata os jogadores. O Diniz, os jogadores falam bem do Diniz, os jogadores dizem que está tudo certo, que esse é o jeito do Diniz e que eles entendem. O Nuno não entendeu. O Nuno não gostou. E a partir do momento que o Nuno não gostou, outros jogadores podem não gostar. Thiago Mendes, para mim, é um jogador que não gosta. Carlos Cuesta, para mim, é um jogador que não gosta dessa forma de tratar. O PH já falou diversas vezes, só que o PH, em uma entrevista, ele não vai queimar o treinador. Mas ele falou que ele ouve muito. Ouve muito do Diniz. E às vezes passa do ponto. Às vezes realmente parece que passa do ponto. Mas o Ryan, ele dava esporros fenomenais no Ryan e o Ryan melhorou. Cara, mas o Ryan, ele tem talento. O Ryan, ele tem para onde crescer. E esse é o mérito do Diniz. A gente não pode tirar esse mérito do Diniz. Mas o mérito do Diniz não foi só dando esporro no Ryan. Foi treinando o Ryan e o Ryan foi se desenvolvendo. E tem os méritos do Ryan. A gente não pode dizer que é só o treinador. O garoto tem os méritos dele. Ele brigou, ele lutou, ele treinou. Ele ganhou força física. Ele foi para cima. Ele não se abalou. Claro, há um lado do Fernando Diniz. Mas eu acho que aí a gente não pode também botar somente o Fernando Diniz como a fórmula mágica do Ryan ter sido um jogador que valia 10 milhões de euros e passou a valer 40 milhões de euros. Apesar de ter sido vendido por 35. A gente não pode dizer que foi só o Fernando Diniz. Existe todo um conjunto. Existe o Vasco, existe a família, existe o Fernando Diniz, existe o próprio jogador. O Ryan quis jogar bola. Esse é o lance. O Ryan quis jogar bola. Ele teve vontade de jogar bola. O Fernando Diniz o ajudou. Mas aí é 70% jogador, 30% Fernando Diniz. Se a gente for botar numa porcentagem. Que o Fernando Diniz não vai correr. O Fernando Diniz não vai pensar em bater a falta rápida. O Fernando Diniz não vai pensar em chutar do meio de campo. Isso é o Ryan. Então a gente tem que botar uma certa diferença. Então assim, o Fernando Diniz deixa o Vasco. Mas eu sinceramente eu fico mais esperançoso e que o Vasco possa ter uma luz no fim do túnel, porque com o Fernando Diniz, com o trabalho que ele vem desempenhando pelo Vasco, a tendência era que o Vasco simplesmente fosse ser rebaixado. Tá? O Fernando Diniz, não tenho a menor confiança de que ele fosse fazer 45 pontos nesse campeonato, sendo que em 12 ele poderia fazer apenas 1. Tá? Estamos no início do campeonato, os times ainda estão se dividindo em outros campeonatos, como os estaduais, daqui a pouco vai entrar a Copa do Brasil, depois Sul-Americana, e aí? Como é que o Fernando Diniz ia gerir esse grupo? Ele está botando o time titular no Campeonato Carioca. Então, é muito complicado. O Vasco ele precisa de um treinador que tire 10 no básico, que ele saiba gerir um grupo e que saiba fazer esse grupo jogar, não só um jogador ou outro jogador. Então é isso para mim que o Vasco precisa encontrar agora, um treinador que saiba gerir grupo e saiba fazer esse grupo jogar junto, esse grupo consiga se entender, esse grupo saiba, se um jogador tocou a bola, saiba onde o outro jogador vai estar. É isso que o Vasco precisa, porque aí realmente as vitórias eu acho que vão começar a surgir, tá? Então diz aí pra mim, torcedor, o que você acha dessa saída do Fernando Diniz, quem você acha que deve chegar aqui como treinador do Vasco da Gama, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco.